tarde, quase noite, aqui na nossa fazendinha, mais uma vez aqui para apresentar o Futebol Raiz, aqui é Pé de Ferro. Hoje nós vamos continuar falando sobre o futebol de uma maneira geral e ainda continuando sobre as escolinhas. Só que no programa passado eu dei uma de Forrest Gump. O que eu fiz? Eu falei de tudo sobre criança de 3 a 6 anos. Só não falei que a criança de 3 a 6 anos, você levando ela 3 vezes no parque por semana, ela faz a educação física necessária. Agora, se você quiser botar ela para melhorar a saúde dela num aspecto geral, numa aula de natação, numa aula de música, pode ser sopro, corda, etc, etc. E numa aula de inglês, ou francês, ou espanhol, tudo bem, completa a educação dela na fase pré-escolar. Mas não precisa de contratar professor para dar ginástica de 3 a 6 anos, tá bom? Nessa idade de pré-escola. Por que eu citei Forrest Gump aqui? Porque o Forrest Gump, naquele filme dele, ele falou com o Guma lá. O Guma contou para ele tudo sobre camarão, mas não contou aonde pescava camarão. Por isso que eu voltei aqui. E para mim, já que é um esporte, a gente fala de esporte, o Forrest Gump para mim foi o campeão da resiliência. Por quê? Porque eu nunca vi uma pessoa sofrer daquele jeito, mas no final ele conseguiu tudo que ele quis. O que foi? Ele deu o mesmo amor pro filhinho dele que a mãe ensinou para ele. Bom, como a participação de todos aqui é no intuito da gente melhorar de uma maneira geral um comentário sobre futebol e sobre como esse futebol vai influenciar na vida das pessoas. Por que eu estou falando isso? Pela parte de socialização do futebol. O que é isso? Tem um pensamento espírita que diz o seguinte: de nada vale o que você sabe, vale muito o que você faz com o que você sabe. Então, o meu objetivo aqui, quando eu fui convidado pelo Nilton para fazer o Futebol Raiz, isso aqui é Pé de Ferro, é trazer pessoas aqui que têm uma certa experiência de vida e já passaram por muita coisa. Hoje eu tenho um convidado aqui que eu tenho uma honra imensa de trabalhar com ele, que eu sempre aprendo com ele. O cara é um campeão, né? Não chegou a ser um Forrest Gump, nem ganhar o que o Forrest Gump ganha, mas é um campeão de resiliência e de luta pelo esporte. Boa tarde, quase noite. É um prazer recebendo aqui Márcio Ferreira, uma das lendas da locução do estado de Goiás e do estado do Distrito Federal, Brasília. Boa tarde, quase noite, Márcio. Quase noite, quase tarde também, enfim. Prazer enorme estar aqui no Futebol Raiz. Ao Nilton, um grande abraço. A você, amigo, a você, amiga, que gosta de futebol, antes de mais nada, né? Porque nós trabalhamos no futebol já tem mais de 50 anos. Então a gente conhece um pouquinho. Quando falava aí da formação, falando sobre o esporte como integração, para que você possa se socializar melhor através do esporte, isso aí no geral, não é só através do futebol, né? A gente volta muito ao tempo para lembrar quando os clubes de futebol, os clubes raiz, né, do futebol, investiam nas suas escolinhas. Mas as coisas mudaram, principalmente no futebol. Hoje, escolinha é particular, o clube terceiriza, o clube não quer mais saber de formar atleta, já quer pegar tudo pronto. As negociações e principalmente as negociatas do submundo do futebol acontecem aí para todo mundo ver e anotar. E infelizmente o mercado acaba sofrendo aí com muitos aproveitadores também. Então você que tem aí
o seu futuro craque, seja no esporte que for, você tem que tomar muito cuidado. Eu sempre digo, o submundo do esporte ele é maior que o mundo do esporte. Eu já vi muitas promessas ficarem promessas porque foram iludidos e foram enganados. E principalmente os pais. O que eu já acompanhei de relato de pais que foram enganados com muito dinheiro, que mandaram o filho para o exterior porque ia jogar no Barcelona, ia jogar no Real Madrid, ia jogar no Bayern de Munique, Bayern Leverkusen, com os atravessadores, com os caras internacionais, com falsas carteiras de agente FIFA, iludindo e ganhando, levando dinheiro do mundo inteiro. Antigamente era aqui, né? O pessoal vinha de São Paulo para Brasília, fazia uma peneira, pegava o dinheiro de todo mundo, enganava um ou outro, levava para lá, mas o pai tinha que bancar instalação, tinha que bancar a refeição, tinha que bancar tudo, depois não dava em nada e o cara só levava o dinheiro. Então é claro que todos nós precisamos acreditar em algo. Eu acredito, eu continuo acreditando nas pessoas, mas é um mundo muito perigoso. Hein, Márcio, eu fiz aqui uma pauta e tudo isso que você falou está aqui dentro da minha pauta. Ah, que bom. Finalidade do futebol raiz. Falar o que houve com H e não só falar o que se ouve com O. Falar o que houve com H é óbvio, falar do que está acontecendo. Falar do que houve com O do verbo ouvir é só reproduzir o que está sendo reproduzido. E é muito importante tudo que você falou aí, porque qual é a nossa finalidade aqui? Eu fico vendo os programas infantis aí de futebol e as peneiras, como você falou, os treinamentos de jogadores de 7 a 12, 13, e aí começa, né? Sub-15, sub-17, sub-20, sub-23, todos esses treinadores, a gente ouve falar e ouve as competições. É o problema do ouve com H e o ouve das competições. Porque o que eu acho importante nisso aí, aqui no futebol raiz? Isso é igual à indústria cultural. Você aqui já trabalhou, eu sei que você é irmã de uma das maiores cantoras do Brasil de lambada, e eu sei que você já trabalhou na indústria cultural, você vai entender bem o que eu estou falando aqui. Porque quando você tem um produto igual é o futebol, igual é a indústria cultural, igual é a música, é muito importante você saber o que está havendo, de que está acontecendo, do que está ouvindo, do que ouviu falar. Como dizia o antigo cronista, o filósofo da porrada, Nelson Rodrigues, eu não quero aqui ser um idiota da objetividade, porque quando você começa a ser muito objetivo, você perde as nuances, você perde os detalhes, você perde, enfim, a sensibilidade da coisa. Mas o que eu acho que está acontecendo até o futebol sub-23 e atingiu de uma maneira geral nossos jovens de 16 a 20 anos, é que todo mundo ouviu falar do verbo ouvir, que é bom jogar na Europa e esquecer o país e esquecer o passado dele. E não é aquele ouve de, olha, você tem que ter uma história, você não pode esquecer de onde você veio. Esse país aqui ajudou você a formar sua família, ajudou a sua família, é produto do que teve aqui. Antes de você ir para a Europa, seria bom que você prestasse atenção e devolvesse para esse país aquilo do pensamento e espírito lá. É muito bom o que você faz com o que você sabe. O que você sabe é importante para você, mas e para os outros? Então você vai para a Europa, igual alguns jogadores já voltaram da Europa e dizem que não quer ficar aqui no Brasil nem de graça, volta para a Europa e esquece o Brasil. Por quê? Porque esqueceu suas raízes. Então, do futebol
de 11 até sub-23, o principal que nós estamos perdendo, e eu estou falando do futebol, mas nós estamos perdendo cérebros, nós estamos perdendo pessoas formadas em medicina, engenharia, mecatrônica e o escambau. Eu estou falando aqui de futebol, porque todo mundo só está levando o nosso melhor. E como é que vai ficar isso aí no futebol? Você que é convidado, já viu isso ao vivo no futebol goiano, no futebol de Brasília. Eu sei que você é um cara muito andado aí. Eu acho o seguinte, é o que o Tabárez fez lá no Uruguai. Pegou os meninos de 13, 15 anos. O programa de hoje, o programa nosso é sempre por tema. E o nosso tema ainda é escolinha e crianças a partir dos 7 anos. Pegou as crianças e deu um gravador e uma câmera para os meninos. Eles mesmos entrevistavam os colegas para eles aprenderem a falar quando forem entrevistados, se possível fosse futuro atleta. Se não fosse atleta, ia ser jornalista, ia ser cinegrafista, etc, etc. Márcio, você é meu convidado e a bola é toda sua. Professor, você veja bem o seguinte, o que a gente paga é de não valorizar a história. Esses meninos hoje, eles têm noção dos craques do passado do futebol brasileiro? A maioria hoje não tem. Por quê? Porque a maioria hoje só tem referência do que acontece no exterior. Antigamente, qual era jogador referência do futebol brasileiro? Pelé. Falou Pelé, é Pelé. Não tinha mais que adjetivar nada. Futebol era Pelé, né? E outros craques, naturalmente, porque o Pelé também não jogava sozinho. Mas hoje, a maioria não enaltece Pelé. Ah, pois é, Pelé, mas hoje, futebol hoje é moderno, futebol hoje é diferente, futebol... Não, futebol não é diferente hoje. O futebol hoje, ele é ruim. O futebol antigamente era bom. Se a gente pegar hoje um scout de 100 minutos de bola rolando, uma das poucas coisas que eu gostei, viu, foi dar um acréscimo. Obrigado a ter 60 minutos para não roubar o dinheiro, né, do cara que pagou o ingresso. Não é isso? Uma das poucas coisas, hein? O resto eu também abomino. E depois posso até aqui relatar. Mais na frente nós vamos conversar sobre isso. Tá. Então, quando a gente buscava referência, a gente buscava sempre jogadores que fizeram parte da história. A última geração que deixou uma certa história é a geração de começo dos anos 2000. 2002. 2002, foi aquela geração do começo dos anos 2000. Foi o rescaldo de 98. Exatamente, não é isso? Mas nós tivemos grandes seleções que não foram campeãs do mundo, mas que marcaram a época. Hein, Márcio, já que você tocou em 2002 aí, seria bom a gente falar também que em 82, você está falando aí, em 86, nós tivemos grandes times e não fomos campeões. É o que eu estava citando. E outra coisa, nós ficamos de 70 até 94 sem sermos campeões, mas produzimos jogadores. E os nossos jogadores, né, Rivaldo, Roberto Rivelino, Zico e tantos outros foram para o futebol europeu, mas como craques. E aí tem outro problema. Nós começamos a comprar as camisas do Bayern, nós começamos a comprar a camisa do Real Madrid, do Barcelona, porque a idiotice das torcidas organizadas, quando via algum menino com a camisa diferente da torcida organizada, ele ia lá, rasgava e batia nos meninos. Então os meninos brasileiros começaram muito mais a usar a camisa dos ídolos europeus do que a camisa dos ídolos brasileiros, porque não podia usar devido... Eu mesmo nunca dei camisa de time brasileiro para o meu filho, com medo dele ser agredido no meio da rua e apanhar, igual eu vi muitas crianças apanhar. Então, houve todo esse contexto para que a gente também não valorizasse
os nossos jogadores. E os nossos grandes jogadores ficaram em 2002. Tanto é que de lá para cá nós não ganhamos nenhuma Copa do Mundo. E aí nós perdemos a raiz, porque a raiz do jogador brasileiro sempre foi de criatividade. Né? O último, que ainda se pode falar alguma coisa, é o Neymar, não é? Não é o Neymar. Para quem viu por último um jogador chamado Ronaldinho Gaúcho, ali estava a essência do verdadeiro jogador brasileiro. Ele dominava a bola, sabia dominar a bola, ele brincava com a bola, ele ia a campo para se divertir, como era a arte do futebol brasileiro antigamente, não é? Isso que eu falei aqui, Márcio, só te interrompendo um pouquinho. Eu falei aqui com os pais, cara, que está acontecendo um absurdo com as crianças brasileiras. Leva o cara para a escolinha, fica 50, 40, 100 pais lá gritando, faz o gol! Massacrando a criança. E a criança de 7 até 13 anos, ela tem que se divertir. Tem que se divertir. É a diversão. Esse negócio de fazer gol, o gol no futebol, ele é o resultado de trabalho. Se eu trabalho bem, a tendência natural é que aconteça o gol, que é o ápice, evidentemente, de uma jogada, né, para o jogador, ser o artilheiro, ser isso e aquilo. Eu, quando levava meus filhos para poder participar de alguns jogos escolares, principalmente escolares, antigamente nós tínhamos jogos escolares, né? Eu sempre ficava de olho e pedindo marcação, lançamento de bola, posicionamento em campo. Eu não ficava gritando, vai pro gol, vai pro gol, vai pro gol. Por quê? Porque ele tem que ser peça do conjunto de armação para chegar até aquele ponto. Então, se você ficar só cobrando gol, você na verdade vai ter um perna de pau artilheiro. E outra coisa Sabe também. quem é perna de pau artilheiro? É esse Veguete do Vasco. Que, aliás, que eu não sei nem por que chamam ele de Veguete, de Verrete, porque é Veguete o nome do cara. Que eu saiba, em portunhol, espanhol ou qualquer ol, né? G não significa 2 R's, para ser Verrete, não é isso? Mas tudo bem. Então tá aí o exemplo. Mas voltando ao Ronaldinho Gaúcho, ele foi, na minha opinião, ele foi o último grande craque brasileiro. Maravilhoso, espetacular. Por quê? Tinha a malandragem do samba, né? O Garrincha tinha essa malandragem. Tinha. O Rogério, bailarina, tinha essa malandragem. O Zé Sérgio tinha essa malandragem. Sim. Entendeu? E tantos outros. Ó que o samba tocava lá no Maracanã, ele pegava a bola e sambava com a bola no pé. É verdade. Era alegria, era a torcida entrando no gramado com a sua alegria e o jogador respondendo com um bom futebol. É completamente diferente, né? Eu me lembro muito bem no Maracanã, que tinha aquela bandinha do Bangu. Você lembra do Marinho? A charanga, né? É, a charanga lá do Castor, lá de Andrade e tal. Realmente era nesse ritmo. Quando a bandinha começava, o Bangu partia pra cima mesmo, aquele Marinho, era um ponteiro direito maravilhoso. Tinha o Ado também, que era um grande jogador, enfim. Arthurzinho, né? Um baixinho ali no meio. Eu tô falando do Bangu, hein? Eu tô falando do Bangu. Presta atenção no que a gente tá falando aqui, né? O América do Rio de Janeiro tinha o Edu, irmão do Zico, e tantos outros jogadores, fora os outros dos grandes clubes, né? Então a gente via a essência no futebol. O jogador tinha liberdade e criatividade, o que hoje não tem mais. A escolinha hoje, ela já doutrina o menino a esquema tático. E você, quando você é doutrinado, quando você fica restrito a ordens, você não se diverte. Não, o professor falou que eu tenho que correr daqui para ali, de lá para cá, mas eu estou vendo espaço. Não, mas eu não vou, que o professor depois vai brigar comigo. Quer dizer, já coíbe, né? Já tira do menino a essência dele de criatividade. Como dizia o Nelson Rodrigues, os nossos professores hoje são os verdadeiros idiotas da objetividade. E nós não queremos isso. Nós fizemos o programa aqui e, se Deus quiser, nosso programa vai crescer e as pessoas vão ver. Aqui, futebol raiz aqui é pé de ferro, justamente para que aquilo que eu falei, é muito importante
De nada vale o que você sabe. É muito importante o que você faz com o que você sabe. O que eu sei, como trabalhei 40 anos como professor de educação física, 2 anos como psicólogo no lugar que é muito difícil trabalhar, que é o HPAP, e a vida inteira me dedicando ao contato com jogadores jovens de escola, eu aprendi. Então eu tento aqui passar o que eu sei, o que eu estou fazendo com o que eu sei. Eu tento aqui passar para que eu não veja esse tanto de erro continuando. Vou chamar os nossos comerciais, daqui a pouco Futebol Goiano, com João Neto e Márcio Ferreira. E também Futebol Gaúcho, hein? O nosso amigo Elton mandou uma matéria aí da RDK. 1 minuto. Bom, continuando aqui a nossa pauta com o nosso convidado. É um convidado de luxo, né? E eu tô olhando a churrasqueira aqui, é uma pena que o Zezinho hoje não preparou aquela pururuquinha para depois a gente tomar aquele suco de Guaraná com a pururuquinha que nós já fizemos aqui outras vezes. Bom, vamos falar agora do futebol goiano. Fala, professor, que bom estar aqui novamente, minha segunda participação no Pé de Ferro, mais uma vez falando sobre o futebol goiano, que hoje terá jogo entre Atlético Goianiense e Cuiabá aqui em Goiânia, no estádio Antônio Ascioli. Jogo da vida para o Dragão, que se for derrotado, não conseguir os 3 pontos, estará virtualmente rebaixado para a segundona de 2025. Segundona essa que deve contar com o Goiás, que ontem empatou diante do América Mineiro no Arena Independência em Minas Gerais, e praticamente já garantiu a sua vaga na Série B em 2025. Muito difícil da equipe esmeraldina subir para a primeira divisão neste campeonato. E já o Vila Nova vai pegar o Coritiba amanhã para tentar encostar no G4. Está longe do Mirassol, tem 4 pontos de diferença e se vencer, encosta e torce, né, para o Mirassol não conquistar a vitória e aí sim conseguir de vez encostar no G4 e brigar por uma vaga no Brasileirão da Série A do ano que vem. Eu vou ficando por aqui, professor João Bosco. Espero que vocês tenham curtido mais uma vez a minha passagem. É isso e até a próxima. E o Márcio, que eu sei que é um cara muito ligado em futebol goiano, porque ele viveu naquela terra boa lá, né? Ê, Goiânia! A saudade me fez voltar, né? É verdade. Então, andou lá pelas terras. Falar do Goiás aí, do Dragão na Série A, do Goiás na Série B, do Vila Anápolis, que subiu para a Série C, e dos times goianos que estão na Série D agora, né? O Goiatuba, o Goiânia e o Aparecidense, estão na Série D. O Aparecidense caiu da C para D. E o Goiás vai ter time nas... Tomara que o Vila Nova suba, porque aí o Goiás terá time nas 4 séries do Campeonato Brasileiro. Enquanto o nosso futebol aqui do DF, que eu vou deixar por último aqui, ó, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores, falar também sobre o futebol do Brasil e Peru, mas falar uma palhinha no futebol de Brasília. Márcio, e aí, o futebol de Goiânia está quilômetros na frente do futebol aqui do Centro-Oeste, ou como é que está o futebol de Goiânia, só está na frente do futebol de Brasília? Não, eu acho que na frente do Centro-Oeste, né? Porque se a gente for pegar a região, você tem hoje o Cuiabá, que pode se dizer que botou de 6 novo, anos na Série A. botou de novo o estado do Mato Grosso no mapa do futebol brasileiro, né? Também estava praticamente extinto o futebol, não só mato-grossense, como sul-mato-grossense, mas tudo bem. O Atlético, que inclusive eu quando narrava lá na Rádio 730 e outras emissoras, foi eu que coloquei o slogan de Dragão Bombadão na época, né? E estava renascendo o Atlético.
O Atlético vinha de uma situação falimentar, assim, dizer, ó, o clube acabou. Mas de repente teve lá um movimento com fortes empresários, torcedores do Dragão da Campininha, e o time voltou aos poucos a reagir, a se reafirmar, encontrou o caminho, pegou o prumo, conseguiu vencer de novo o Campeonato Goiano, conseguiu galgar Série B, sair de uma Série D e foi até chegar numa Série A. Então um time completamente em ascensão, um time emergente. Há 15, há 12 anos, 13 anos atrás. É um time emergente. Mas vive em períodos de alta e também em períodos de baixa. Esse momento é o momento em que o Atlético vive a sua baixa. Não conseguiu montar um time capaz de se sustentar na Série A. Para mim, claro que os números matematicamente vai depender desse resultado contra o Cuiabá, etc. e tal, mas é virtualmente rebaixado. Hein, Márcio? Né? Quer dizer, tecnicamente rebaixado. Quer dizer, a gente não vê condições técnicas do time sair desse rebaixamento iminente. Hein, Márcio? O Testor outro dia falou uma coisa que eu fiquei... Testor é o Botafogo. Manda-chuva lá do Botafogo, que está comprando até capim seco pegando fogo. Ele falou uma coisa que me deixou encabulado. Ele falou que daqui uns anos o Bahia, e ele citou outro time também, que é da mesma SAF do Manchester City. Sim. É o Bahia e o outro, eu não sei qual, eu esqueci o outro. Ele falou que daqui uns anos esses dois times vão estar sempre no primeiro lugar do Campeonato Brasileiro, que ninguém pode comparar com o poderio financeiro deles. Voltando à vaca fria aqui do futebol goiano. Eu acho que o Atlético com um orçamento de 60 milhões, 80 milhões, não dá para competir com o orçamento do Flamengo de 1,5 milhão. 1,5 bilhão. 60 milhões, cara, é uma diferença muito grande. Então o futebol brasileiro precisa urgentemente regulamentar esse fair play, cara. Porque, de repente, cara, um time... O que o Flamengo fez? O Bandeira de Melo organizou as finanças. O Corinthians está devendo quase 2 bilhões. O Galo está devendo quase 2 bilhões. O Cruzeiro quebrou, fez um arranjo lá, está voltando. Eu acho que o futebol goiano, Goiás, Atlético, Curitiba, lá do Paraná, Atlético Paranaense, aqueles times lá do Paraná, os times lá de Santa Catarina e os times do futebol goiano, que são futebol emergente, eles estão precisando demais que haja um fair play, tipo no basquete da NBA. Quando for comprar um jogador, o melhor tem que ir para o pior time, porque está em 16º. E assim, paulatinamente, porque, sinceramente, eu tive lá em Goiânia, na Serrinha, tive lá no centro de treinamento do Atlético, que eu esqueci o nome, tive lá no centro de treinamento do Vila Nova. Antônio Ascioli. Tá. Estádio. Antônio Ascioli lá, e tem o centro de treinamento do também. Vila Nova, e tive também Oba. lá no Craque. Clube Recreativo Atlético Catalão. Todos esses lugares que eu estou falando aqui são centros de treinamento seríssimos. Mas o capital desses clubes nunca vai ser igual os clubes da Série A, ainda mais com esse tanto de bets aí. Você que é meu convidado, toma esse pepino aí para você resolver. Tá, então, fechando o Atlético, né? Então, o Atlético, para mim, irremediavelmente está rebaixado e vai ter que disputar a Série B no próximo ano. O Vila Nova é sempre o sonho do torcedor vilanovense. Sempre o sonho do Vila Nova na Série A. A maior torcida de Goiás. Quando o Vila Nova pega o prumozinho, aí começa a contar regressiva. Falta um jogo, faltam 10 jogos, faltam 9, e não acontece como foi na última temporada. Ele tá de novo, ele tá em terceiro lá, já caiu pra sexto. Chegou na última rodada para
vencer mesmo fora um time já rebaixado e perdeu o jogo, perdeu a vaga. Eu vi. Não foi? Então, quer dizer, o Vila Nova é a eterna esperança de um time popular na primeira divisão em Goiás. Maior torcida de Goiás, É disparada. a mais popular, né? É o povão, eu digo o povão. O Galo é povão, o Inter é povão, É, o Corinthians é povão, o se Flamengo você- é povão. Agora, a questão do Goiás, eu vejo o seguinte, o Goiás ele está passando por um período pós-Ailê Pinheiro. A Serrinha, né? Pós-Ailê, com a morte do Ailê, Ali teve um significado muito grande. era um apaixonado. pelo Sim, time. sim. É, o Froilano estava aqui. Exatamente. Fez me lembrar do Froilán Pinto, falecido Froilán Pinto. Então, agora tem o Edminho Pinheiro, que é família, né? Família. Tudo. Mas que, evidentemente, ainda está com a imagem muito forte do Ailê Pinheiro. Então, até isso mudar, pegar de novo no prumo, pode ser que demore mais um tempo. Acho que o próprio torcedor goiano, do Goiás, do Esmeraldino, ele sabe do que eu estou falando. Ele sabe que o momento é esse. O momento é de organizar, ver até onde foi o Ailê pai e ainda aonde pode chegar o Ailê filho, né? Então, está nesse aguardo aí. O Anápolis brilhantemente conseguiu acessar uma outra Sério? etapa, né? Do futebol brasileiro, uma outra O série. futebol de Anápolis era muito forte na época da Anapolina, agora eu não sei o que é o Anapolina, se virou Anápolis ou Anápolis e Anapolina. Não, a Anapolina existe e o Anápolis também. Só que a Anapolina ainda disputa a segunda divisão do Goiano. Ah, tá legal. Tá? Caiu. Até o futebol goiano, ela caiu para a segunda divisão. É porque uma coisa alimenta a outra. Rivalidade é importante demais, gente. O que aconteceu no interior de São Paulo quando acabou-se o Come Fogo? Hã? Acabou os dois times de Ribeirão Preto. Porque um morreu, o outro não sobreviveu. Eu- Quando um morre, o outro não sobrevive. Então, quando se fala que rivalidade, porque tem que acabar. Em determinadas situações, em determinadas cidades, como no interior, por exemplo, uma rivalidade boa de interior que nós temos aqui no Centro-Oeste é de Anápolis. Anápolis é Anapolina. A fase do Anápolis é um pouquinho melhor, mas se você for analisar, não há muita distância. Não há muita distância. Por quê? O futebol goiano hoje tem 3 times, né? São três Que times. bom, né? Que É, bom. tem 3 times. Isso alimenta os Tanto clássicos, né? Tanto é que Anápolis teve o Grêmio, que era de Inhumas, que foi para Anápolis, Sim. montou sua estrutura em Anápolis, é um time de empresários portugueses, Uhum. e que acabou sendo campeão goiano. Entre Anapolina e Anápolis, entrou no meio, o Grêmio, e foi campeão goiano. Não, Você está entendendo como é que funcionou o negócio aqui? Eu tenho- Deu a volta nos dois, eu tenho o amigos. objetivo, e acabou falando, gente, mas espera-se o que? Um Anápolis campeão, uma Anapolina campeã, para que Anápolis, a cidade, cresça. De repente veio um Grêmio Anápolis, que foi a Anápolis usada como território de passagem, para poder levantar um título para a cidade. Eu Impressionante. tenho amigos que jogaram no craque de Catalão, eu tenho amigos que jogaram. Bilzão, Eu tenho amigos que jogaram lá no Goiatuba. Goiatuba. Entendeu? E o Goiatuba Goiatuba também já. tá na 4ª divisão, viu? É. É o Goiânia, o Goiatuba e a Aparecidense. E o campeonato goiano, ele não é fácil não. Ainda mais quando você tem um Mineiros para ir lá, quase 500 quilômetros para fazer cobertura do jogo de qualquer clube lá contra o Mineiros. Lá não é fácil não. O campo Catalão principal, também. O campo principal do craque lá onde tem um estádio Genevino da Fonseca. rapaz, é grama batatais, mas é uma beleza, é isso aqui, é isso que eu falo. Gente, eu não entendo que fizeram essas arenas aí e os caras não conseguem cuidar do gramado. Acho que eles têm que buscar um goianão lá daqueles do calcanhar rachado para exatamente, cuidar da grama, É. que eles não estão dando conta. Então, infelizmente, o nosso futebol ele não era atrasado em relação ao futebol goiano. Muito pelo contrário. Nós, em determinados momentos, estivemos até à frente do futebol goiano. Mas, lamentavelmente, hoje nós estamos entre os últimos do Centro-Oeste.
lamentavelmente. Vem aí a matéria do gaúcho da Red Decal, nosso amigo Elton, e a gente vai falar do futebol apresentado entre Brasil e Peru. Alô, amigos. A data FIFA já era, mas tem equipes que ainda estão no prejuízo pela data FIFA. Houve a folga para as equipes poderem recuperar jogadores, trabalhar um pouquinho mais na parte técnico-tática e pensar no que precisa ser feito para sair do sufoco. Mas já tem time que está jogando. O Grêmio, por exemplo, com o Atlético Mineiro, jogou na semana passada, no meio da data FIFA. E aí não tinha Vila Sante, nem o Soteldo, como também o próprio adversário, que era o Atlético Mineiro, não tinha jogadores que estão a serviço das seleções. E o Atlético jogou ontem, de novo, foi contra o Fortaleza. Mas aí ele poupou alguns jogadores pensando no sábado, que tem o jogo da volta pela Copa do Brasil. E o São Paulo não tomou conhecimento do Vasco. Fez 3-0, caminhando ao natural. Hoje tem Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. O Flamengo tentando subir e o Fla-Flu querendo sair do sufoco, o Fluminense no caso, que está na zona do rebaixamento. É um jogo enroscado, é um jogo pegado, é um jogo brigado. É um jogo em que o Grêmio olha no Fluminense e torce para o Flamengo. E o Inter faz o contrário. Mas, dentro disso tudo, o Grenal parece que anda meio... não está achando. Que bom que não está tão brigado nas redes sociais, nos bate-papo. Parece que a coisa está assim, ó. Está um respeitando demais o outro, para não dizer um com medo do outro. Porque esse time está melhor, aquele não está. Mas na hora que o homem apita o começo do jogo, parece que a coisa equilibra. E aí ninguém quer largar na frente na flauta, naquela provocação, naquilo que tinha uma vez em clássicos. Mas aí era mais promovido por dirigentes, pelos próprios jogadores. E hoje nem entrevista dão, passam correndo por microfones. Só quando eles têm interesse maior, daí eles dão a cara para a entrevista. E assim mesmo, muito devagar. Pelo menos terminou aquele papo do graças a Deus, se Deus quiser, vai dar tudo certo, vão levantar a cabeça um para outro, isso não tem mais. Era velho também, né? Fruto do nosso trabalho, lembra? O cara bateu 300 faltas no ano, fez um gol. E aí deu entrevista dizendo que era fruto do nosso trabalho. Imagina se ele não tivesse trabalhado para em 300 faltas fazer um gol. Mas é assim, tu vende o produto, compra quem quer e pelo preço que de repente ele acha que tem que ser. Aqui na nossa realidade, e nós temos coisas boas na nossa realidade, vai começar a segunda fase do Campeonato Regional Sertel-Sicredi, e é a fase do mata-mata. É um jogo aqui, outro lá, um jogo lá, outro aqui. São duas equipes que disputam a vaga. E não adianta pensar no que está acontecendo com o outro lá no outro jogo, que não vai te arrumar nada. Absolutamente nada. E esse mata-mata está na disputa de titulares e aspirantes. A categoria de veteranos ainda tem uma rodada, mas já está definidas as 4 equipes que vão para as semifinais. Também no mesmo critério de mata-mata. E a ALAF já marcou o horário da saída de Lajeado para São Luís Gonzaga, 9h30 sábado. Uma viagem longa, onde precisa buscar o resultado no tempo normal e depois pelear na prorrogação e se tiver pênalti na mesma situação. Porque o São Luís Gonzaga venceu no sábado passado aqui. A viagem longa que a ALAF está fazendo foi a mesma viagem, com a mesma quilometragem que fez o São Luís Gonzaga. Então, é o que temos. Não dá para viajar um dia antes. Deveria, mas não dá. Financeiramente, a coisa está apertando, o sapato está realmente
38 num pé 40. Aí é difícil. Então, vamos devagar. Mas vamos acreditar, vamos torcer. Tudo é possível. Nós estamos falando de bola rolando, e com bola rolando, as coisas podem acontecer. Eu não sei se tem alguém no Rio Grande do Sul, ou no Brasil, que está torcendo para a Chape, de repente, ser rebaixada para C. Eu não. Eu até gostei demais ontem do resultado diante do Santos, porque nós temos um histórico da Chape que vamos combinar, né? Não dá para torcer contra quem passou pelo que a Chapecoense passou. A vitória contra o Santos foi consistente, de virada, saiu perdendo, ganhou 3-2, somou 3 pontos, vibrava que nem se fosse título. Maior público deste ano na Arena Condá. Que bom, o pessoal está acreditando, está botando fé. E eu estou junto. Eu estou torcendo para a Chape permanecer na B. Aquele cliquezinho. Ó nós aqui outra vez, futebol raiz, aqui é pé de ferro, cara. Você viu ontem? O Arias ganhou no pé de ferro, fez a jogada, foi lá e fez o gol. Futebol raiz aqui é pé de ferro. Não tem mais lugar para Mauricinho no futebol, gente. Futebol, acabar com esse negócio de ficar pintando cabelo aí. O cara passa mais tempo pintando cabelo lá no cabeleireiro do que batendo falta, batendo escanteio, treinando jogada defensiva, treinando jogada ofensiva. Futebol da seleção brasileira. Às vezes eu fico pensando, é seleção brasileira? É seleção de empresário? É seleção de fora do Brasil? Ou é seleção dos melhores jogadores que atuam? Seleção dos melhores jogadores brasileiros que atuam em todos os lugares. Um amigo meu falou que eu estou de birra com aquele quarto zagueiro, mas ele é muito ruim. Ele pegou 2 vezes na bola. Uma vez ele estava sozinho, foi dar um passo no lateral esquerdo, ele chutou a bola para fora, no primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo já estava 1-0, não tinha mais pressão, né? Porque o Peru deu um chute a gol. No segundo tempo não tinha mais pressão nenhuma, ele pegou a bola de novo, ele foi sair jogando, errou o passe de novo. Sozinho, sem pressão, sem nada. Aí eu fico pensando, o empresário desse jogador é muito forte. É mais forte do que o empresário do Paquetá. Aí o Dorival tirou, diz que Deus escreve certo por linhas tortas, né? O Paquetá levou o terceiro amarelo e o Dorival foi obrigado a tirar ele. O Dorival já tinha tentado o Paquetá na ponta direita, na meia esquerda, de armador no losango, de segundo volante, e aí ele levou o terceiro cartão amarelo, não teve jeito, teve que tirar o Paquetá. Aí botou o Gerson lá, e o outro menino entrou muito bem, o volante que entrou no lugar do André, e o time ganhou. Mas até o pênalti, que foi aos 45 do primeiro tempo, se não me engano, até o pênalti, foi 38, 39 ou 45, por aí. Eu sei que demorou uns 3 minutos para marcar lá, não sei se foi 42 ou foi 45, mas foi uma coisa assim, até o pênalti, que eu acho pênalti caixa d'água e Elvira Miranda em São Januário, hein? Então, quem gosta de futebol sabe o que eu estou falando. Eu não joguei futsal. A bola caiu ali no pé esquerdo, na zona do agrião, meu filho. Você tem que chutar, porque o back, ele não vai deixar você chutar sem ele encostar o corpo em você, e geralmente o back é muito mais forte do que os atacantes. A hora que o Igor tirou para a esquerda, não chutou, que ele cortou, o back já emparelhou nele. Mas ele deu sorte que a bola bateu na mão do back. Eu não posso brigar com a imagem, a bola bateu na mão do back. Eu não daria aquele pênalti, porque ele já tinha perdido a jogada. E a bola bateu na mão do back. Como é que o back vai disputar a bola com a perna aberta desse jeito? É impossível. A biomecânica do corpo humano e a fisiologia humana
porque o cérebro coordena a biomecânica, você nunca vai abrir as pernas com as mãos fechadas que você cai. O cara tinha que estar com a mão aberta. A bola bateu na mão dele, o juiz deu pênalti. Até ali, o que você achou do jogo da seleção brasileira? Bom, Seleção brasileira. Time. O professor deu como referência o jogador Paquetá. O que a gente pode acrescentar a isso tudo? Pouquíssimo. Pouquíssimo. É um time comum que veste também acho. uma das camisas mais valiosas e caras do futebol mundial. É um time comum, mas que tem uma camisa pesada que é mal administrada. Simplesmente isso. A CBF deveria todos, do presidente até o responsável lá pela cantina, pedir demissão. Fecha a porta. Alguém um pouco mais competente tem que assumir isso. Mas não vai assumir. Por quê? Porque tem um esquema financeiro pesado muito maior do que você possa imaginar. Você que está aí falando de seleção brasileira de futebol, aquela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, é algo que, se abrir ali a caixa de Pandora, vai todo mundo preso. Não vai ter um solto durante 1000 anos. Meu caro Márcio, eu não aguento a cara de bonachão do Edinaldo. Cara. É, né? Ele com aquela gravata mal arrumada. Pois é. Me parece um bicheiro. Você tá que bom. Falou aí da Ipangu, do me Castro parece Andrade. aqueles bicheiros que ficavam lá na banquinha. Cara de bobo, né? Cara de bobo, cara de bobo. Então, é uma seleção montada para esquema. Não é seleção montada para conquista. Não existe um planejamento no futebol brasileiro para se obter novas conquistas. É para se obter lucros imediatos. E lucro imediato é o que todo mundo está proporcionando ao Brasil. Sabia disso? O jogador brasileiro é valorizado, o jogador brasileiro faz questão de não mais defender o país, né? Tudo por quê? Porque se trabalha hoje dentro de uma situação mundial contra o futebol brasileiro. Futebol globalizado, onde a gente não está incluído. O futebol brasileiro não está incluído. No futebol globalizado. Não, de conquista não. De conquista não. Escuta. Quando eu falei aqui no fair play do Adson lá do Atlético Goianiense, o futebol brasileiro tá para o futebol europeu como o Atlético tá para o futebol brasileiro. Exatamente. Então é isso. Então não adianta a gente achar que eles lá estão valorizando. Porque agora o Hendrick foi a maior transação. Isso é tudo operação que eles ficam brincando lá. Para eles isso não é dinheiro. O futebol brasileiro é para deixar a gente rica do dia para a noite. Mas para eles lá, eles são bilionários. Os bilionários estão brincando com o futebol. O professor estava falando aqui agora, aí estava falando do lance do pênalti, lá do jogo contra o Peru, mas antes aqui em off, ele estava falando que estava vendo lá um negócio de ingresso, R$250 o ingresso para um Brasil e Peru, eliminatória sul-americana, onde 8 seleções vão se classificar de 10. Uma vai para repescagem, a sétima. A sétima vai para sei lá. A sétima vai para repescagem. Então quer dizer, praticamente é impossível ficar de fora disso. Já era ruim com 5, imagina aumentando mais a vaga agora. Aumentou 2 vagas, não é isso? Subiu para 48 e vão ser 3 sedes no Mundial. Exatamente. Então vai faturar mais, porque são 3 sedes. Sim, então quer dizer, é faturamento. E eles têm dinheiro, eles brincam com isso aí. Hoje, quando o professor falou o fair play, né? Através de SAF não faz fair play. SAF faz negócio. Eles não têm interesse em fazer fair play. Fair play tem numa organização, quando você tem, por exemplo, uma instituição que ainda impõe respeito, que é uma UEFA, que cuida de clubes europeus, você ainda pode esperar algo de punição.
Um NBA. Você pode esperar algo de punição se você fugir da cartilha. Mas aqui no Brasil, o você ser punido por ter dinheiro, muito pelo contrário. Aqui, quanto mais você tem, mais tem aquele chamado rabo, né? Gente atrás, batendo nas costas, puxando ali a pila. É por isso que o cara quer ser político, né? Quer ser político. Porque ele tem poder. Tem poder. Como né? dizia aquele deputado cearense, eu tenho poder. Tem poder. Eu tenho poder. Então, Mas... a SAF, na verdade, ela é uma indústria de lavagem de dinheiro no futebol. Para quem nunca olhou, para quem nunca observou e pegou esse horizonte, preste atenção. A SAF é para grandes investidores de dinheiro Organizações. lavarem o seu dinheiro. Futebol ainda é uma grande lavanderia. O cara falou, como é que lava dinheiro em futebol? Eu falei, olha, eu vou dar um exemplo rápido para você, mas um exemplo rápido, tá certo? Você precisa lavar 500 mil reais. Aí você tem um time de futebol, não tem? Tem. Então você vai fazer o seguinte, você vai na federação e vai pedir para que se emita 50 mil ingressos por jogo. Então, você é o mandante. Então, se você é o mandante, você estabelece, eu quero uma carga de 50 mil ingressos. Quanto é que se cobra do imposto para poder liberar? É R$1 cada ingresso. Ok? R$1. Então, eu recolho 50 mil. Tá? Sendo que o meu ingresso é R$50. Pô. Aí, não vendi nenhum. Não interessa, eu vou lançar no borderô, tá certo? Que deu 550 e tantos mil reais de renda para mim, para eu poder lavar o dinheiro que eu quero lavar. Aí o cara vai verificar, vai dizer, mas não tinha ninguém no estádio. Eu falei, não é problema meu, eu vendi ingresso, o cara comprou, se ele quis ir, aí é problema dele se ele não foi, não é problema meu, mas ele comprou e acabou, lavou o dinheiro, acabou, isso é rápido. Isso me lembra o Eurico Miranda. É. Mas o seu Eurico... Tem voto aqui de mais de 10 mil defuntos. Ou se os defuntos quiserem votar em mim... Ué, se defunto vota, pô, é direito mas do defunto defunto votar em mim, pô. Não pode Não é? ter voto de defunto, mas eles votaram. Então é isso, é simplesmente isso. E tem um detalhe, depois que a SAF passa, o rombo fica. Eu sou vascaíno, nunca neguei isso. Nunca neguei isso pra ninguém. Eu sou vascaíno desde 1967, quando eu fui ao Maracanã pela primeira vez. Eu sou fluminense com meu 63. Com meu pai para torcer pro Fluminense. O Vasco perdeu de 3-0 com o gol do Cafuringa. Você lembra do Cafuringa? Demais, Cafuringa. Flávio. Eu falo o ataque do Fluminense. Flávio. Era Cafuringa, Samarone, o Cláudio, Flávio e Lula. Então o Cafuringa, Flávio Cabecinho de Ouro e o Samarone, que apareceu na esquerda para poder marcar 3-0 para o Fluminense naquele jogo. E o Valfrido, espanador da lua, que era centroavante do Vasco, tá certo? Perdeu um pênalti. Foi 3-0 mesmo. O Vasco teve um pênalti lá em cima do Nado, que era um baixinho, ponteiro baixinho. Ponta direita. Vindo lá do Náutico. Exatamente. Aí, deixa eu te falar aqui. Agora, voltando ao Brasil e Peru. O que você achou da empolgação da crítica brasileira? Da crítica esportiva, né? Foi um alarido geral, né? O Brasil deu uma goleada, não sei o quê, mas até o primeiro e o segundo pênalti, o jogo estava encalacrado e eu não vi nada demais no time do Brasil. Será que foi só eu? Ou qual a sua visão sobre o jogo, Márcio? Olha, foi um jogo, no geral, nota 3 para mim, no meu conceito. E até o nota 3. De 1 a 10, pênalti. A minha nota foi 3. E até o primeiro... Foi sofrível o primeiro tempo, com nota 1, em benefício de um pênalti que não existiu também. Na minha opinião... No meu conceito, aquilo ali não é pênalti nunca. Mas, como se diz, né? Criou-se o VAR, criou-se situação para, de repente, algo... O juiz não deu. Algo se transformar. Porque hoje o VAR, ele transforma, né? Ele não vai ali para poder tirar dúvida. Ele vai ali para transformar a jogada. Né? Completamente diferente. Eu pego um futebol americano, onde as câmeras de precisão pegam por baixo, quando a bola fica embaixo daqueles caras que já são pequenininhos, né? A mão desse, né? Que a bola some ali, vai buscar certinho ali, por quê? Porque são câmeras de alta
precisão Definição. e definição. Vai buscar. Aqui não, aqui eles começam por conta própria a traçar umas linhas tortas, né? Se existe linha torta, é no VAR brasileiro. O VAR brasileiro é de linhas tortas, não tem linha reta. Você está entendendo? Então aconteceu, foi lá, ganhou um por causa do pênalti, foi lá, vencedor. Depois, o segundo tempo, foi nota 2. Na soma total, para mim, Brasil e Peru. Brasil 4, Peru 0, nota 3. E acabou porque comentar jogo ruim é muito difícil. Agora, há de se fazer maquiagem para quem precisa. Para quem precisa atender a determinados interesses, você tem que maquiar. E eu conheço o mundo da maquiagem do esporte. Eu sei como é que funciona essa maquiagem, tá? A coisa vem lá de cima. Você está narrando aqui, o ponto está avisando. E é isso que vai acontecer. Márcio, entendeu? Me parece que ontem o Fluminense tinha que ganhar o jogo do Flamengo. Aquele pênalti do Fluminense, eu olhei. Ele foi mais pênalti do que o segundo pênalti a favor do Brasil. Sim. Mas eu não daria. É o que eu estou falando. A gente tem que ver a questão da precisão de marcação. Qual seria essa precisão? Se fosse sério o VAR. Mas o VAR brasileiro, ele tem uma desvantagem muito grande em relação principalmente ao inglês. O VAR inglês é automático, né? É porque aqui eu acho que as máquinas não entendem bem português. Eu, por exemplo, só entendo... As máquinas não entendem bem português. Eu acho que meu inglês... o VAR só entende bem Meu inglês é igualzinho do Joel Santana, cara, é horrível. Mas, vamos lá. Teve os lances pro VAR, aí ontem eu estava assistindo Fluminense e Flamengo. A hora que o Ganso tocou a bola, eu falei, tá impedido. Que o cara, eu nem vibrei com o gol, eu sou tricolor roxo. Aí, a hora que passou o primeiro lance, não deu tempo ainda de arrumar a linha. Eu falei, caramba, o lateral direito lá, o Mateuzinho, o Wesley. O Mateuzinho foi pro Corinthians. O Wesley deu 2 metros de condição. Como é que um jogador profissional, ele deu 2 metros de condição, cara, pro jogador do Fluminense? Eu falei, não tem jeito. Rapaz, na hora de traçar a linha, tava igualzinho. Eu falei assim, será que o pênalti foi só para justificar que ele podia fazer o que quisesse no jogo? Mas aí o cara confirmou o gol, eu falei, caramba, ainda bem. Mas eu não sei como, a primeira imagem que eu vi, o Wesley deu no mínimo 2 metros de condição. Com um jogador profissional, isso é um absurdo. Absurdo. E o Fluminense também precisava da vitória, né? O Fluminense jogou pela vitória. Algumas partidas do seu Fluminense que eu acompanhei, aquela partida de dar raiva, geralmente na época do Diniz, que resolvia ficar atrás só tocando bola, para lá e para cá, um time sem produtividade do meio campo para frente, uma coisa absurda, e perdia a bola. E, obviamente, o adversário já estava praticamente de cara com o Fábio, pô. Já estava de cara com o Fábio. Você perde bola ali na intermediária, um pouquinho ali encostado na grande área, praticamente você está deixando o cara de frente com o seu goleiro, pô. E o Fluminense era isso. Eu falei, gente, mas será que eu tô ficando lelé da cuca? Que treinador que passa na cabeça de um treinador desse de botar o time para jogar do meio para trás? O Tele Santana era o seguinte, quando ele comandava treino, tá? Se o jogador recuasse bola, era falta. Porque o futebol com o Tele, aí nós estávamos nessas seleções de 82 e 86, o Tele era pra frente. É pra frente que se anda e é pra frente que se joga, pô. Tá certo? Não, os caras hoje, eles querem jogar com o goleiro. O goleiro hoje, ele tem que saber sair jogando bola, tem que fazer lançamento, tem que fazer... Pô, na nossa época de futebol sério, o goleiro era pra agarrar a bola, pra defender. Era o pior jogador que tinha, então não jogava com o pé. Ei, Márcio, deixa eu falar uma coisa aqui. Como no futebol brasileiro, quando eu jogava bola, tinha uma expressão que hoje, você falou do Diniz aí, e eu tô vendo em quase todos os times brasileiros, jogador caçamba. Caçamba, só joga pra trás. Cheio de jogador caçamba no Brasil. Nossa. O meio de campo da seleção brasileira, Brasil e Peru, e Brasil e Chile,
Era só um monte de caçamba, só joga para trás. É de doer. Gente, o Márcio deu nota 3 para a vitória da seleção brasileira. Eu vou acompanhar o relator, porque eu acho que a visão dele sobre o jogo foi melhor do que a minha. Porque a minha, eu achei que depois do segundo gol, o time do Peru já estava perdido mesmo, já tinha tomado umas cachaças, porque Peru morre na véspera. Aí foi até bem, mas até 2-0 foi sofrível. Olha, a gente volta daqui a pouquinho com o Campeonato Brasileiro. Continuando aqui, Campeonato Brasileiro, depois das mudanças lá do nosso Edinaldo, agora eu arrumei um lugar bom pro Edinaldo, viu? Bicheiro. Ele procurava, bicho, eu procurava alguma coisa que lembrasse o Edinaldo, cara, com aquela gravata torta, aquela camisa desabotoada e aquele terno. Bom, Campeonato Brasileiro, depois que fizeram lá, mudaram tudo, porque os jogos da Copa do Brasil eram para ser na quarta e na quinta, aí botaram os jogos do Campeonato Brasileiro e mudaram os jogos da Copa do Brasil para domingo. Corinthians e Flamengo, Atlético Mineiro e Vasco. Para mim, prognósticos totalmente abertos. Campeonato Brasileiro teve aí a 30ª rodada, né? Alguns times já estão na 31ª, outros estão na 30ª. E o G4 continua quase sendo o G7. Vai depender se alguém aí for campeão da Libertadores, ou o Galo, ou o Botafogo. E vai depender também se o Galo ou o Flamengo ganhar a Copa do Brasil. Aumenta o número de vagas na Libertadores. Copa do Brasil, Márcio, tem algum favorito? Não, tá tudo em aberto. Também concordo. Acho que o Atlético Mineiro teve chance de matar o Vasco lá, não fez. Teve um primeiro tempo maravilhoso, virou o jogo. Eu falei, bom, se voltar pro segundo tempo com o mesmo apetite, cansou, marca o terceiro, o quarto e vai administrar. Acabou, né? Em São Januário, aonde for o jogo. Não importa. Mas não o fez. Então deixou em aberto espaço pro Vasco, e o Vasco é o time da virada, é o chamado time da virada. Então o torcedor vascaíno ainda tem esse sonho de classificação à final. O mesmo aconteceu com o Flamengo, em cima do Corinthians. Arrebentou no primeiro tempo. Certo? Fez, aconteceu, claro que aquele goleiro também tem mérito do Corinthians, é o Hugo, tem mérito, mas o Flamengo tinha e teve a oportunidade de abrir também uma vantagem, uma margem melhor de negociação, podemos dizer assim, para esse segundo jogo. Então, eu acho que está tudo em aberto e tudo pode acontecer. Inclusive nada, do jeito que está e manter os classificados. Os dois times classificados. Eu tenho uma opinião similar, eu acho até que o Flamengo cometeu o mesmo erro que ele cometeu na Libertadores contra o Peñarol. Teve chance de liquidar o jogo no Maracanã, não liquidou, foi lá jogar com o Peñarol no Centenário, meu amigo. O nome do estado do Peñarol é Campeão del Siglo. Para quem não sabe o que é espanhol, quem não traduz espanhol, é campeão do século. Então, o Peñarol lá dentro, meu filho, aí não tem o jeito, couro come. E eu acho que o Flamengo vai em Itaquera, vai sofrer. Concordo com você, pode terminar 1-0 e o Corinthians pode empatar e pode ir para pênalti. E aí eu queria que fosse para pênalti, eu gosto de ver pênalti do time dos outros. É maravilhoso, eu também adoro. E São Januário também, se o Vasco fizer tem pênalti também. Tem pênalti também. Copa Libertadores e Brasiliense, Gama e o futebol de Brasília fica para o próximo programa. Eu continuo falando. Faço esse programa aqui, a gente está atrás de patrocínio, porque eu tenho muita confiança numa frase que eu vi quando eu fui jogar futebol de salão com Samuel Gobel. Era para ele implantar as regras do futebol de salão. Sabe aonde? Samuel Gobel foi gerente da Bibabô. Foi o maior juiz de futebol de salão do mundo. Sim. Eu ia
eu e um grupo de meninos fomos jogar lá no Caselli, e aí tinha uma frase lá: modifique o ambiente onde vive, modificando você primeiramente. Então, eu estou aqui fazendo esse programa porque tudo que eu aprendi na minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo ao esporte e principalmente ao futebol. E eu tento passar isso para as pessoas, que essa é a maior riqueza que eu tenho. Muito obrigado por ter comparecido, Márcio. Obrigado, amigo aí, o presidente Nilton. E na terça nós estamos aqui, hein? Terça-feira, 8 da noite, nós estamos aqui com o Tribuna da Imprensa. Na sexta, Futebol Raiz, isso aqui é pé de ferro, se Deus quiser. Fui!